Câmara dos Deputados aprovou a MP dos Ministérios com alterações significativas, Paulo. Pois é, ontem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto alternativo apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, para a medida provisória, também conhecida como MP dos Ministérios. Esse documento trata da estrutura dos ministérios que fazem parte do governo Lula III. A votação resultou em 337 votos favoráveis, 125 contrários e uma abstenção. A matéria estabelece o número de ministérios e as responsabilidades dos ministros de Estado. A aprovação foi comemorada como uma conquista pelos aliados do Palácio do Planalto. No entanto, apesar do resultado positivo, o presidente Lula e seus líderes têm pouco motivo para comemoração, uma vez que o relatório aprovado vai modificar a atual composição do quadro ministerial, reduzir a importância de pastas cruciais e retirar atribuições de ministérios importantes, como de Marina Silva, Sônia Guajajara e Paulo Pimenta. Diante das pressões dos parlamentares, o risco de novas derrotas no Congresso Nacional e de uma reapreensão de Lira em relação à articulação, o governo disponibilizou 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares. Essa quantia representa o maior valor liberado em um único dia. Apenas um destaque simbólico foi aprovado. Agora, o texto seguirá para a análise do Senado Federal e o prazo para aprovação se encerra, inclusive, nesta quinta-feira. Olha, 10h09, o governo passou um sufoco aí com a possibilidade de não aprovação pela Câmara hoje, ontem, e ainda tem o Senado para lidar no dia de hoje. Essa medida tem que ser aprovada, do contrário, volta aquela estrutura do final do governo Jair Bolsonaro, que tinha lá 22 ministérios, salvo engano, né? Agora é impressionante, hein, Paulo, a força que Arthur Lira vem se mostrando cada vez mais aí como um primeiro-ministro do Brasil. Tem uma força impressionante, né? Porque ele está liderando o chamado Centrão, né? Que são os partidos que nada mais, nada menos são aquilo que a gente tem de pior dentro da estrutura fisiológica da política brasileira. E a verdade é que eles apertaram o governo só. Ou você libera dinheiro em emendas parlamentares ou não vai passar. E ficou muito claro isso ontem. Num único dia, 1,7 bilhão de reais em emendas foram liberadas. Aí modificaram uma coisinha aqui, outra ali, e aprovaram, então, portanto, essa medida provisória lá na Câmara dos Deputados. Agora a negociação vai lá para o Rodrigo Pacheco, agora vai para o Senado, né? Ou seja, a gente tem dentro da estrutura da política brasileira esse tipo de situação, que um grupo acaba sequestrando para si o domínio das ações dentro da Casa de Leis e ele coloca para o governo. Você quer? Então vai ter que seguir aqui. A chamada política do toma lá da cá, que está muito clara e evidente com relação. Senão não vai para frente. O Cícero Faria, pergunto para você, quem está mais errado nessa questão? Quem libera as emendas ou quem faz esse jogo aí como é feito pelo Congresso, hein? Bom, o Lula já tem certo know-how, né, experiência com relação à negociação com o Congresso, né? Que não se lembra, muitos não se lembram, né, do mensalão, né? Que era aquela distribuição de dinheiro lá, emendas, dinheiro para deputados, né? Aprovarem projetos de interesse do governo, né? Mensalão que depois foi investigado, né? E agora o Centrão novamente está no comando dos votos, né? Na Câmara, principalmente na Câmara dos Deputados, né? E o governo, se quiser aprovar matérias do seu interesse, vai ter que dançar conforme a música, né? Não tem jeito, senão trava tudo, para tudo, e o Centrão está fazendo uso desse seu poder aí, no caso de liberação de emendas, né? 1 bilhão e 700 milhões de reais de emendas parlamentares, né? E emendas essas que vão ser transformadas em obras, em serviços nos municípios, nos estados de origem dos parlamentares, né? De forma que a situação é essa, né? Foi assim com o Bolsonaro também, o Centrão acabou tendo grande influência política no seu governo, né? E continua com o Lula, e o próximo presidente que assumir, o Centrão vai sobreviver também e continuar dando as cartas no nosso país.